Oi, vamos lá no devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 11, e são os versículos 16 e 17. E eles falam assim: A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. No final de abril desse ano, chuvas intensas começaram a cair sobre o estado do Rio Grande do Sul. Em poucos dias, mais de 400 municípios foram afetados, com diversos bairros sendo alagados. Várias pessoas morreram e milhares tiveram que sair de suas casas e ir para abrigos. Grande parte dos desabrigados perdeu tudo o que tinha. Em meio a essa tragédia, o país inteiro se mobilizou e rapidamente doações, dinheiros, roupa, água e mantimentos começaram a ser enviadas para a região. Além disso, diversas pessoas foram para as áreas afetadas para ajudar no resgate e salvamento de pessoas e de animais. Essa história, apesar de toda a tristeza envolvida, é cheia de testemunhos de generosidade e sacrifícios feitos em prol do próximo. Um dos exemplos é o de Rudney Santos, que resgatou uma mulher em coma numa casa alagada. Pensar nesses exemplos de bondade nos lembra que a Bíblia registra que a bondade é uma característica de cristão. Quando Paulo ensinou sobre o fruto do Espírito, ele incluiu a bondade dentre as diversas características apresentadas. Isso está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. A ideia do fruto do Espírito é mostrar as características que devemos possuir como cristãos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o cristão é bondoso e isso é evidenciado em seu dia a dia. É comum vermos no mundo pessoas negarem ajuda aos necessitados, prejudicando aos outros, agindo com crueldade. Mas como cristãos, nosso chamado é o contrário disso. Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Há situações em que é até necessário que saiamos no prejuízo se isso contribuir para o bem de outra pessoa. Isso está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 7. Além de ser um ensinamento marcante no Novo Testamento, o livro de Provérbios também traz diversos ensinamentos sobre a benignidade. A passagem de hoje faz um contraste entre a mulher bondosa e os homens cruéis. Enquanto os homens cruéis são descritos como amantes das riquezas, a mulher bondosa é descrita como alguém que conquista o respeito. A Bíblia coloca a bondade e a crueldade num drástico contraste. Ajudar os outros, atuar em prol dos necessitados, ser amável e respeitoso, ouvir e compreender os outros são ações que devemos ter. E devemos ter o tempo todo. Isso nos identifica como servos verdadeiros de Deus. Ao descrever os cruéis como aqueles que só conquistam riquezas, o ponto do texto não é condenar a riqueza. Muitos servos fiéis de Deus na Bíblia eram ricos, mas a questão é condenar o egoísmo daqueles que só pensam em si mesmo e, ao invés de estender a mão e ajudar, só pensam em acumular cada vez mais. O Senhor vê todas as coisas, e o texto também diz que o homem cruel causa o seu próprio mal. Que Deus nos ajude a olhar sempre para o exemplo de Cristo, que por sua bondade e graça nos abençoa todos os dias. Que assim também nós possamos ser bondosos com todas as pessoas, não só em momentos de grandes catástrofes, mas todos os dias na nossa vida comum. Fiquem bem, eu espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo de devocional. Tchau!